Que Ele continue a falar conosco, assim como falou no louvor, no teatro. Que os nossos corações estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. E eu gostaria que a igreja lesse esse verso bem bonito. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Amém? Então podem ler. Amém. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos agradecer a Deus, irmãos, por bênçãos alcançadas. Hoje é o primeiro dia da semana. Quantas orações nós fizemos essa semana? Quantos pedidos foram feitos? E quantas bênçãos alcançadas? E eu quero em especial agradecer, porque naquele momento que eu postei, eu pedi para a Joelma postar no grupo da igreja que eu precisava de oração, Deus ouviu as nossas orações. E louvado seja Deus. Você tem um motivo de gratidão a Deus? Glorifica a Deus agora, levanta as mãos para os céus e agradeça a esse Deus. Deus sabe o porquê que você está agradecendo. Deus recebe a sua gratidão. Nesse momento também coloca o seu pedido de oração agora nas mãos de Deus. E nós vamos orar agora. E vamos colocar nas mãos do Senhor. Deus sabe qual é o meu pedido de oração. E Deus sabe qual é o seu pedido de oração agora. Eu vou pedir ao nosso irmão Renan, que também nas férias nos ajudou, trazendo aqui a palavra de Deus. E Renan, nos eleve a Deus em oração. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, receba a nossa gratidão. Amém. Podeis sentar, irmãos. Minha voz está meio estranha, queridos, porque minha garganta está inflamada. Mas nós vamos chegar até o final, se Deus quiser. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como falar sobre loucura em Deus? Mas isso mostra a nossa incapacidade, o nada que nós somos diante da grandeza de Deus. Quando nós encontramos uma pessoa louca, nós não valorizamos, porque ela não tem coordenação, ela não sabe o que faz, ela é perigosa, Então, nós nem sequer aproximamos dessa pessoa. Mas é interessante que a Bíblia fala na loucura de Deus. E que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso para trazer a nossa imaginação a refletir na grandeza
e soberania de Deus. Em Isaías capítulo 55, a palavra de Deus nos mostra que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E assim como os céus estão distante da terra, assim são os nossos caminhos e os nossos pensamentos distantes dos pensamentos de Deus. E por mais que achamos que conhecemos e que sabemos alguma coisa, mas diante de Deus nós nos reduzimos a nada. Jó, na sua terrível provação, que ninguém passou na face da terra, uma provação como a de Jó, pois ele perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, e entregue nas mãos de Satanás. Você já pensou um negócio desse? Quando a gente fura o pé com espinho, a gente já fica desconcertado, não é assim que acontece com a gente? Como eu passei mal essa semana, né? E como é ruim quando a gente está doente. Agora imagina Jó, que tinha uma chaga maligna dos pés à cabeça. Satanás atormentava Jó dia e noite, 24 horas. Mas com tudo isso, Satanás não teve a capacidade de afastar Jó da presença de Deus. Então Jó, no seu sofrimento, ele quis dizer algumas coisas para Deus e ele queria explicação. E de repente, quando Deus se manifesta através de um redemoinho e aparece a Jó, e Deus faz uma pergunta para Jó, muito interessante, e diz assim: Jó, onde estava tu quando eu fiz o universo? E Jó ficou sem palavras, não tinha explicação. E aí Jó se arrepende do que ele disse. E ele diz: ó Senhor, eu te conheci apenas de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele sentiu Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria de Deus. Então Jó pede perdão das suas palavras e ele diz: aquilo que eu achava que era maravilhoso, agora eu me arrependo no pó e na cinza. E Jó se cala diante de Deus. Onde estava tu, Jó, quando eu criei esse universo? Alguém foi o meu conselheiro? Precisei de alguém? Ou seja, Jó, o teu problema eu não posso resolver? E Jó sem palavras diante de Deus. Então, na vida de Jó, nós também vimos a loucura de Deus. Porque Deus que entregou Jó nas mãos de Satanás. Não é isso que a Bíblia diz? Satanás observava Jó, porque Jó era um homem. O que a Bíblia fala de Jó? Você lembra dos atributos de Jó? Vamos lembrar de alguns? Jó era um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Faltou um, hein? Justo. Não tinha injustiça com Jó. Jó, nas suas queixas e se defendendo diante dos seus amigos da onça, aqueles que Jó tinha. Então, ele diz assim, que a sua consciência não lhe acusava de nenhum dia da sua vida que ele tivesse feito uma injustiça sequer. Poxa vida, olha, que homem pleno, né? Diante de Deus. A sua consciência não lhe acusava nenhum dia da sua vida por qualquer injustiça que ele tivesse feito a alguns dos seus amigos, seus inimigos, seus filhos trabalhadores. E a Bíblia diz que Jó era rico, era o homem, o poderoso do Oriente. E Jó adorava a Deus. De uma forma que Satanás começou a olhar para Jó, como que ele fazia aquilo. Como que Jó pudesse amar a Deus daquele jeito e adorar a Deus. E Deus percebendo. Olha, Satanás estava no culto, queridos. Era um momento de adoração. E aí Deus diz para Satanás: observaste o meu servo Jó? E aí Satanás imediatamente responde para Deus: também?
Tu abençoaste Jó com todas as sortes de bênção. E aí Deus diz, toca nos bens de Jó. Tira tudo o que ele tem. Imagina, irmão, a alegria de Satanás, como que ele saiu saltitando, dando cambalhota, porque agora os bens de Jó estavam nas mãos de Satanás. E como a Bíblia diz, como é que Satanás chega? Ele vem para... E não foi isso que Satanás fez com Jó. Ele matou, roubou e destruiu. Jó ficou sem riqueza, Jó ficou sem a família. E aí Jó se curva e diz assim, nu eu vim para esse mundo e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. E Jó adora a Deus. Agora Jó pobre, adorando a Deus. Mas Satanás, não é possível um negócio desse. Aí Satanás continuou observando Jó, e aí Deus se apresenta mais uma vez e diz, observaste meu servo Jó? Olha o que o diabo disse para Deus, irmão. O homem dá tudo pela sua saúde. Aí Deus disse, toca na saúde de Jó. Você só não vai tocar na vida dele. Você só não vai ter direito de tirar a vida de Jó. Mas pode tocar na saúde dele. E Satanás tocou. Jó ficou enfermo dos pés à cabeça. E ali diante da loucura de Deus, Satanás fica envergonhado, porque com tudo isso, ele não afastou Jó da presença de Deus. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. É a palavra que está nos ensinando isso. Oh, que teatro gostoso. Como é bacana quando nós revivemos a vida dos heróis da fé. Então a Joquebede, na verdade, era uma louca. Irmãos, você já imaginou quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão aí, só para nós sabermos quem é mamãe. Oh, tem quase todo mundo aqui, né? Das mulheres, tem poucas que não são. Oh, graças a Deus. Ô mãe, você já imaginou você pegar seu filho, pôr em um cesto que você fabricou, você betumou aquele cesto, né? Para que não molhasse e colocasse em um rio. Na esperança que a sua criança fosse ser salva. A criança tinha apenas 3 meses. Que loucura. Mas era a loucura da fé. Eu acho muito interessante esta passagem, porque a Bíblia diz que as crianças estavam sendo mortas. Todas as crianças estavam sendo mortas, as crianças do sexo masculino. E Joquebede poupou a vida de Moisés por quê? Por que ela teve a coragem de esconder o seu filho, o Moisés, por 3 meses, arriscar a sua própria vida, quebrando um decreto do rei? Porque ela confiava em Deus. Mas tem uma coisa interessante, irmão, que eu chego a tremer as pernas. Eu tinha medo que se eu fosse filho de Jacobede, sabe por quê? Jacobede, sabe por quê? Jacobede. Porque a Bíblia diz que Jacobede olhou para Moisés e era uma criança formosa. Era uma criança linda. Joquebede, né? E aí eu falei, puxa vida, eu me salvei dessa, hein? Ela queria me jogar no rio de uma vez. Mas Moisés, ela viu diferente, né? Era muito bonita a criança. Tudo isso era o propósito de Deus, chegando no coração daquela mãe.
E aí ela esconde a criança por 3 meses. Que loucura! Eles eram escravos, cativos, tinha um decreto do rei. Não tinha saída. Irmãos, toda saída acontece quando nós temos fé em Deus. Tinha tantas crianças morrendo. A sua criança, o seu filho, não era melhor que os outros. Mas ela esforça em salvar o seu filho. Aí ela põe em um cesto aquela criança de 3 meses e põe no rio. Lá no meio dos juncos, das tiriricas, né? E eu fico assim imaginando, mas que coragem. O principal rio do Egito, que é um dos principais do mundo, o segundo maior em volume de água, é o rio Nilo. Só perde para o nosso Amazonas. E o crocodilo do Nilo é o mais famoso em matar ser humano. É onde mata mais ser humano, é no rio Nilo. E você pode dizer, mas pastor, nós não sabemos que era o rio Nilo. O rio Nilo é o principal do Egito e ainda que ela tivesse um outro rio, era um afluente do rio Nilo. E ela corria esse mesmo perigo. Mas na sua fé ela confiava que Deus de alguma forma ia salvar o seu filho. E a providência de Deus acontece. A providência de Deus acontece quando nós confiamos nele. Parece que estava tudo perdido. E a solução que ela tinha não era das melhores. O seu filho corria risco de vida do mesmo jeito. Mas o agir de Deus. A filha de Faraó ouve um choro, percebe algo diferente na água. E se aproxima, era uma criança. E agora ela passa a compadecer daquela criança. Mas ela tinha um decreto do pai que era para matar todas as crianças do sexo masculino. Mas agora o seu coração enche de compaixão e ela quer criar aquela criança. É o agir de Deus quando nós cremos nele. Aí de repente Miriam, a irmã daquela criança, agora se oferece em ajudar e procurar alguém para criar aquela criança. E a filha de Faraó aceita. E quem criou o Moisés? A sua própria mãe. Joquebede, uma heroína. Nós não vamos encontrar o nome de Joquebede lá nos Heróis da Fé, mas encontramos, a menção falando dos heróis e falam também do pai Arão, que fala que pela fé eles esconderam a criança por 3 meses para que ela não fosse morta. Irmãos, vamos imaginar a atitude dessa mãe em um momento tão tenebroso. Mas ela tem essa atitude de pôr a criança na água e crer em uma providência de Deus, e Deus entra com providência. E a sua criança foi salva. Mas não foi só a criança dela que foi salva. Na verdade, ela estava sendo usada por Deus para salvar uma nação. Para libertar uma nação. E ali ela salva o grande herói da fé, Moisés.
E agora, com a sua simples atitude, uma atitude maluca, agora também ela salvou o legislador, aquele que ouviu a voz de Deus, que escreveu os 10 mandamentos. Você já pensou? Queridos, às vezes Deus quer que façamos algo tão simples, mas que vai ter uma tão grande importância na vida de alguém. Em cada culto que nós participamos, nós precisamos ter a vontade, a preocupação de ouvir a voz de Deus, para ver qual o propósito de Deus em nossas vidas, o que Deus quer falar conosco. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que nós somos escolhidos para dar frutos. E deve ser essa a preocupação daquele que teme a Deus, daquele que confessa Jesus como Salvador. Nós somos escolhidos para darmos frutos. Isaías diz que Jesus espera pelo fruto do seu penoso trabalho lá na cruz. E esse fruto só vem das nossas mãos. Então a atitude de Joquebede faz lembrar a atitude daquela irmã, mãe do evangelista Geraldo, que falou de Jesus para mim. Eu já contei isso aqui. Irmã Ide, um dia eu ouvi o testemunho dela, agora eu já conhecia Jesus, frequentando a igreja, e ouvi o testemunho da irmã Ide. Quem era Geraldo? Geraldo era um alcoólatra. E ela, no seu testemunho, ela falava das suas orações, da sua luta com Deus, e que ela pedia a Deus para não deixar Satanás destruir a vida do seu filho. E ela dizia: quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu levantei meia-noite, eu levantei às madrugadas, e eu ia lá no quarto do meu filho, e a sua cama estava do mesmo jeito que eu deixei, ou seja, Geraldo estava na gandaia. E ela disse que ali ela ajoelhava e clamava a Deus para salvar o seu filho. Rapaz, e não é que Deus salvou Geraldo? E Geraldo se tornou um grande evangelista e foi ele que me levou aos pés de Cristo. Quantas almas se renderam aos pés de Cristo através daquele servo de Deus? Hoje já está na eternidade. Ele pregou na minha consagração, eu convidei, ele já pastor, pregou na minha consagração lá em São Paulo, quando eu fui consagrado a pastor. Foi a última vez que eu vi o Geraldo, e depois Deus chamou para a eternidade. Então, o Geraldo nasceu de uma fé no coração de uma mãe que creu no grande Deus, que Deus ouvia a sua oração. Assim como Joquebede creu no Deus de Abraão, o Deus da promessa. Aquele povo estava ali escravizado no Egito, mas eles estavam debaixo da promessa de Deus. E a Bíblia diz que José, pela fé, quando já na sua morte, ele faz menção da saída dos seus irmãos do Egito, e ele suplica para levar os seus ossos. Deus tinha uma promessa, e aquele povo precisava sair dali, porque era a nação escolhida por Deus. Por sermos escolhidos por Deus, irmãos, nós vamos passar por provas. Lembra da nossa meditação hoje pela manhã? Deixa eu ver se alguém lembra. Lembra do versículo? Nossa, rapaz, que jovem da mente brilhante esse Juvenô, tá vendo? Você perdeu, viu, Ramon? Olha, que coisa fantástica. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ô mãe, eu imagino nesse dia, né? É um dia de alegria.
E eu espero que seja um dia de alegria para todas vocês que estão presentes aqui. Mas Deus já me levou a meditar também que esse dia é um dia de grande tristeza para muitas mães. Não é verdade? Imagina quantas mães nesse exato momento sofrem por causa dos seus filhos. Mães que gostariam de ser amadas pelos filhos. Mães que gostariam de encontrar os seus filhos. Mães que gostariam de ver os seus filhos em liberdade. Mães que gostariam de ver os seus filhos salvos. Mas, mães, vamos lembrar de Joquebede. Nada está perdido quando nós cremos em Deus. Ainda que haja um decreto, ainda que Satanás tenha dito que destruiu o seu filho, Satanás é o pai da mentira, ele só fala mentira. Tudo acontece quando nós cremos no poder de Deus. E não desistimos da luta. Sabe o grande problema, irmãos, agora eu falando com os irmãos? O grande problema é que muitos vivem uma fé casual. Nós estamos orando todos os dias de manhã aqui na nossa igreja para Deus repreender esse mal aqui dentro da igreja. Não é por isso que nós estamos orando? Ou quando nós lançamos um alvo, queremos fazer alguma coisa, aquela força, aquela união, Deus abençoa. Aí depois os irmãos, relaxa. Não, nós precisamos ter ritmo na nossa vida espiritual. A Bíblia diz para nós sermos firmes e constantes sempre, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Os nossos momentos de súplica, de oração, Deus está ouvindo. Mãe, se você clama a Deus pela salvação do seu filho, pela libertação do seu filho, pela vida do seu filho, pela proteção do seu filho, lembra que Deus está ouvindo a sua oração. E a promessa de Deus sobre nós, mãe, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então vamos lembrar da irmã Ide, mãe do irmão Geraldo. Quem diria que aquele alcoólatra ia se tornar um servo de Deus tão abençoado? Ai, quanto eu admirei aquele irmão. Nada ele buscou para a vida dele a não ser levar a alma aos pés de Cristo. Ele foi fruto de uma oração de uma mãe sofrida, mas que não entregou seu filho nas mãos de Satanás que queria destruir. Ele foi fruto de oração, foi fruto de fé. Mães, Joquebede não abandonou a luta. Ela creu no impossível, fazendo uma loucura daquela, porque ela cria na promessa de Deus. E nós também estamos debaixo das promessas de Deus. Crê no Senhor Jesus. Irmãos, não desistimos disso, pois nós cremos em Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós cremos em Jesus Cristo, que tem o sangue purificador do pecado. Por isso não desistimos. Eu vejo Deus salvando a minha família. A promessa de Deus está se cumprindo na minha vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Louvado seja Deus. Eu fui o primeiro na família pelo milagre de Deus.
E Deus quer continuar fazendo a obra, pois Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós. Fala mais alto. Aperfeiçoará. Ele vai concluir a obra. Irmão, Deus quer concluir a obra na sua vida, só depende de você. Às vezes eu vejo isso, eu tenho visto no decorrer de ministério, pela graça de Deus, 40, quanto que é? O Marcos, você que me ajuda. 40 anos, é de 80, nós estamos vou fazer 41 anos, pela graça de Deus, pregando o Evangelho. Aí eu tenho visto, nós temos visto isso aqui na igreja. Deus mal começa a obra na vida de alguém. Deus mal começou a abençoar a vida dele. Ele sai da posição de Deus. Ele se incha. Ele se exalta. Ele já se acha importante. E a queda vem, irmão. Infelizmente isso acontece. Hoje nós falamos sobre a guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual. E na guerra nós temos que ter consciência que pessoas morrem. E nós temos visto pessoas morrendo espiritualmente. Na guerra nós somos feridos e nós temos que ter consciência disso. Nós estamos em uma guerra. Não queremos colher de chá, pois nós lutamos contra Satanás. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, por saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta é contra Satanás, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra é que traz a fé nos nossos corações. Mas a palavra nos conforta dizendo, irmão, que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo perdido, nesse mundo jaz do maligno, mas nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores quando nós obedecemos à palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Confessamos e nos rendemos a Cristo, isso todos os dias. Nós somos mais que vencedores quando nós enxergamos a soberania de Deus e reconhecemos que nada somos. Quando Jesus Cristo nos diz lá em João capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E lá no versículo 5 ele diz, e sem mim nada podeis fazer. Mas em Cristo podemos. Em Cristo venceremos sempre. Pois Paulo, ele fala aos nossos corações lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58. Olha como que Paulo diz, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 58 ele diz, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, a vitória nós já temos, sedes firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes, irmãos, falta uma pequena atitude da sua parte, da minha, da nossa parte, para Deus agir. Não vê quando nós nos juntamos, a Bíblia diz para a gente ter um só Senhor, uma só fé, um só propósito. Essa igreja é tão abençoada quando ela se junta na luta. Então, quando eu pedi
para minha esposa, aí eu disse para ela, eu não vou tomar mais esse remédio, porque esse remédio não está adiantando nada. Mas põe aí no grupo da igreja que eu estou precisando de oração. E eu vi o agir de Deus. E vou ver sempre o agir de Deus, pois Ele responde às nossas orações. Ô amigo visitante, olha, ô Júnior, eu fico muito feliz com a sua presença, tá? Você é um exemplo, olha, você é um exemplo de perseverança para mim, você sabe disso, né? Um sujeito ficar 9 anos tentando a reprodução de um peixe, né? Ele tem que ter perseverança, né? E eu tiro o chapéu para você. Ô Júnior, mas você observou aí, está faltando alguma coisa aí nessa igreja, quando você chegou aí do lado de fora, está faltando alguma coisa? Não observou, não, você não é um bom observador, não. Aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, nós vamos fazer o letreiro da nossa igreja, que até hoje nós não conseguimos fazer. Nós vamos fazer o letreiro agora. Vamos pintar a igreja, fazer o letreiro. E nós vamos fazer desse lado também aqui, aquela letrona de sombra bonita, não é, o Rômulo? Mas nós não temos dinheiro. Oi, mas tudo não é do nosso Deus? Nós só precisamos ter uma atitude. E nós vamos fazer. Ai, irmãos e amigos, você não sabe o que aconteceu hoje aqui de manhã. Para a gente pintar a igreja, comprar o outro nosso data show, né? Comprar aí o aparelho de transmissão. Está transmitindo hoje, irmão? Tá? Nossa Deus, eu nem me ajeitei direito, rapaz. Né? Pô, quer dizer que eu estou ao vivo, né? Tem umas 5 pessoas nos assistindo. Ah, que bacana, né? Então, aí para ajudar o irmão aí a fazer o trabalho, nós lançamos hoje uma campanha. Você que não veio na escola bíblica dominical, poxa vida, você perdeu. Nós tivemos um momento de oração aqui, buscando a face de Deus. E Deus nos abençoando. E hoje nós lançamos a campanha. Nós vamos pintar a igreja. Nós vamos fazer o letreiro da igreja. Nós vamos comprar o data show. Vamos comprar o aparelho que o irmão está precisando. Agora, por que eu estou falando isso, querido? Nós começamos uma ação hoje com o quê? Nós vamos ter uma ação. Hoje você vai comprar da minha ação, tá? É só R$2 o bilhetinho, então não se preocupa não. Dessa campanha da pintura da igreja. O que nós colocamos hoje na ação? Não. Peraí, moço. Eu estou falando dos prêmios, rapaz. O primeiro prêmio, a gente tem uma leitoa. Olha, eu olho para a leitoa, chega a estar me dando água na boca. Está um torresminho a leitoa. Então nós vamos ter a leitoa. Aí logo a irmã Bel põe um kit da Natura, isso pro Dia dos Pais, ó. Que chique. Um kit da Natura, é isso mesmo, kit da Natura, né? Vocês não sabem de nada. Agora tem também uma cesta de chocolate. Irmã Jaciara de Jesus. Não, eu deixo. A culpa não foi sua. Depois a gente conta essa história. Aqui. Olha como Deus nos abençoa. Nós já temos 3 prêmios. Não, moço. O pato. O pato faz parte. Ô Júnior, e assim, quem vende também pode ganhar prêmio aqui no nosso. É bacana demais. Ó, tem 3 prêmios, vai ter 3 sorteios. Apenas por R$2 você tem o direito de ser sorteado 3 vezes. O primeiro, quem vender mais? O primeiro vendedor vai ganhar uma galinha gorda. Né? O segundo, o maior vendedor, vai ganhar uma pata. A pata está gorda também. Né?
Agora, o terceiro maior vendedor, o irmão deu uma sugestão, ele vai ganhar uma dúzia de ovos. Então, ovos caipiras. Se as galinhas não estiver botando, a gente vai ter que comprar, né? Lá na Fabiana, os ovos e ofertar. Tomara que seja a Fabiana que ganha, que eu vou. Como que é? Não entendi. Ah, tá vendo? O ovo tá caro, é um bom prêmio, tá vendo? Então, gente, já está embalada a nossa campanha. Ô, Romulo, você fez o negócio? Ah, já está projetado. A gente tem que sair do projeto agora, né? E domingo a gente já vai estar espalhando. Né? Pode falar, irmã Fabiana. Fabiana, e isso para você, para ganhar leitor? Ah, tá. Eu pensei que era o primeiro prêmio. Sim, não, mas você vai ganhar. Olha, você vai ver. E quem vende mais tem mais facilidade de ganhar, de ser sorteado. Né? Irmãos, sabe por que nós fazemos isso? A palavra de Deus diz assim: tudo quanto vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que você vê nessa igreja, a gente não tinha dinheiro para fazer. E nós começamos a orar a Deus e pôr a mão na obra, pôr a mão na massa. E aí Deus abençoa. Mas às vezes nós oramos, pedimos a Deus, mas não tomamos uma atitude. Não tem como Deus abençoar. Abre a sua Bíblia lá em Isaías 41, verso 13. É conhecido esse também, tá? Observa bem o que Deus está falando em Isaías 41, verso 13. Quem achou? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Agora observe uma coisa, irmão, Deus nos ajuda. E aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer para nós. Ele nos ajuda. A gente só ajuda alguém se esse alguém estiver trabalhando. Não vamos ajudar alguém que esteja de braço cruzado, ele não precisa de ajuda. Olha, graças a Deus, pela graça de Deus, eu creio no poder da oração. É promessa de Deus. Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Para quem bate, a porta se abre. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos promessa sobre as nossas orações. Por isso eu creio no poder da oração. Agora, irmão, eu desafio a você, eu vou desafiar até as mães hoje, tá, mãe? Vou pôr um desafio de oração para vocês. Vocês aceitam? Então, saiu só uns 2 amém. Teve mãe aí que caiu fora, não está aceitando. Mas, vamos lá, mãe. Olha, você vai orar a Deus. Você vai orar para o dia de amanhã. Para você não pôr a mão em nada para fazer o almoço lá na sua casa. Você vai orar a Deus e chega lá, a comida vai estar pronta. Só que não funciona. Só se tiver alguém para fazer. Sabe por quê? Deus não se alia ao preguiçoso.
Deus é um Deus trabalhador, João 5,17. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, mamãe, não adianta você clamar a Deus para lavar os seus pratos. Deus não é empregado nosso. Isso aí nós fazemos. Agora você pode clamar a Deus para Deus providenciar o pão de cada dia. Ah, sim, Deus providencia. Então, quando Deus está dizendo, olha, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Assim como Deus ajudou a Joquebede. Ela não temeu o decreto do rei. Ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus. E Deus o ajudou. Deus o abençoou. E agora aquele garotinho que foi posto lá sobre as águas, em um cesto, vedado por juncos, por betume, lá no meio do junco, tá? Sai o grande herói, o libertador da nação israelita. O homem que ouviu a voz de Deus. Aquele que guiou o povo de Deus. Aquele que feriu as águas no Egito e transformou em sangue. Aquele que abriu o mar vermelho. Nasceu de uma fé de uma mãe. E Deus se agrada disso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando temos fé, nós fazemos alguma coisa, irmão. Não existe fé de braços cruzados. Se eu tenho fé, eu vou à luta, na certeza que Deus abre as portas. Na certeza que Deus salva, na certeza que Deus cura, na certeza que Deus providencia, na certeza que Deus prospera. A Bíblia diz que fé sem obra. Então cuidado, meu irmão. De repente você está vivendo uma fé morta. E uma fé morta não glorifica a Deus. Mas quando nós temos fé, nós arregaçamos as mangas na certeza do agir de Deus. Ô irmão, que Deus nos abençoe. Que Deus esteja abençoando cada mãe aqui presente. Que a palavra de Deus ache lugar no seu coração. Que Deus renova a sua esperança, a sua alegria, a sua vontade de buscar a Deus. Que Deus renova a sua fé. Que Deus te dê visão da sua potente mão, abençoando a sua família, seus filhos, seus esposos e tudo que lhe pertence. Pois Deus faz isso e muito mais. Amém?